Salve noturnos, sou Rosiane e antes de contar o relato de hoje, gostaria mais uma vez de pedir, se não forem inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, pois só com a ajuda de todos vocês o canal terá meios para sobreviver nesse imenso universo que é a internet. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Acordei como sempre às 6 da manhã. Me arrumei e fui trabalhar. Peguei o ônibus exatamente às 6h30. Ônibus lotado, com pessoas estressadas e carrancudas. Fiquei lá na frente, perto do motorista, pois não conseguia sequer passar na roleta. No meio do caminho, o ônibus quebra. O que estava ruim ficou pior. Todos descemos e ficamos à espera de outro ônibus que chegou muito rápido. Todo mundo entrou e eu resolvi ficar, pois tinha tempo e não ia me arriscar em ônibus lotado. Uns 5 minutos, mais ou menos, o outro ônibus chegou e eu entrei. Incrivelmente, o ônibus estava vazio. Me sentei, coloquei meu fone e fechei os olhos. O relógio marcava 7h35. Relaxei feliz da escolha que fiz, pois se tivesse pego aquele outro ônibus lotado, com certeza estaria em pé e estressada. O ônibus seguiu normalmente. Percebi então que estava demorando muito. Olhei pela janela e não reconheci o lugar. Vi casas velhas, árvores sem nenhuma folha. Olhei no relógio e já eram 9 horas. Como assim? Dei um pulo da cadeira e fui até o motorista perguntar onde estava. Quando o motorista me olhou, levei um susto. O motorista era o homem mais feio que eu já vi. Seus olhos eram totalmente negros. Pedi para o motorista parar e desci. Estava em um lugar totalmente desconhecido, feio, casas abandonadas, ruas desertas, um silêncio agonizante. Comecei a andar, olhando para todos os lugares. Mas não existia uma alma viva ali. O lugar era muito feio, estranho. O céu estava cinzento, escuro. O ar pesado. Andei muito, esperando encontrar alguém, mas eu estava sozinha. Era como se eu estivesse em outro mundo, sabe? Comecei então a me desesperar, a gritar por alguém, mas definitivamente estava só naquele lugar. Estava desesperada. Quanto mais andava, mais agoniada ficava. Não tendo muito o que fazer, sentei na calçada e comecei a chorar. Foi então que ouvi um "Moça, você está bem?" Olhei para ver finalmente quem estava ali e era um rapaz. Então olhei em volta e estava no centro da cidade, a mais ou menos uns 5 minutos do trabalho. Olhei no relógio, 7h15 da manhã. Nunca consegui explicar o que aconteceu comigo naquele dia. No ano de 2003, trabalhava como vendedora em um shopping muito famoso aqui na minha cidade, Rio de Janeiro. Trabalhava no fechamento, ou seja, saía quando o shopping fechava. Um dia saí do trabalho e estava indo para o ponto do ônibus. Então, do nada, começou uma ventania muito forte. Era tão forte que tive que parar
e me esconder embaixo de uma marquise. Começou então, junto com o vento, uma névoa muito forte também. Estranho, pois estávamos no rio, em pleno verão. Quando a ventania passou, saí debaixo da marquise e voltei a andar na direção do ponto. Só que percebi que as ruas que antes estavam cheias, apesar do horário, mas como disse, era verão no Rio, as ruas ficam lotadas no verão. Percebi que não conseguia saber onde estava. De repente as casas que antes eram normais estavam feias, velhas. A rua que antes estava cheia, agora vazias. Comecei a andar tentando entender o que estava acontecendo e onde estava. Queria encontrar alguém para perguntar que lugar era aquele, mas não tinha ninguém ali. Eu estava sozinha e sem entender nada. Bom, eu estava indo para o ponto do ônibus, no lugar onde conhecia, na cidade que conhecia muito bem. Mas agora, depois da ventania e da névoa, parecia que estava em outro lugar. Um lugar escuro, vazio, triste. Comecei a me lembrar dos relatos que falam de pessoas que do nada entram em outra dimensão. Será que aquele era o meu caso? Será que aquela ventania tinha me levado para um outro lugar? Mas que lugar era aquele? Quanto mais andava, mais desesperada ficava, pois estava sozinha naquele lugar. De repente, vi, parado em uma esquina, o que parecia ser um homem, mas não conseguia ver sua face. Me aproximei dele rápido e perguntei que lugar era aquele e como faria para sair dali. Ele me ignorou e começou a caminhar na direção contrária à minha. Como ele era a única pessoa além de mim ali, resolvi segui-lo. Ele caminhava devagar. Às vezes olhava para trás, dando a impressão que queria que eu o seguisse. Chegamos então em uma rua escura e bem longa. O homem andou até a metade dela e parou. Eu parei também, mas ele fez um gesto com a mão para eu continuar. E foi o que fiz. Caminhei até o final daquela rua escura e quando cheguei no final dela, lá estavam as ruas de novo com gente para todo lado. Pessoas sentadas nos bares, casas novas, árvores com folhas, tudo normal. Eu estava a um passo do ponto do ônibus. Então, sem entender nada, fiquei ali no ponto. O ônibus chegou, entrei, sentei e fiquei durante todo o caminho pensando no que tinha acontecido. E cheguei à conclusão que estive em outra dimensão. Ao atravessar aquela névoa que apareceu do nada, entrei em um novo lugar. Não sei onde estive e nem que lugar era aquele. Talvez entrei mesmo em uma outra dimensão, quem sabe? Não sei o que foi aquele momento, não sei o que foi aquela ventania que apareceu do nada e aquela névoa. Pode ser que nunca saiba. Se alguém que ouvir esse relato tiver alguma ideia do que houve, pode deixar nos comentários, porque eu não sei. Cheguei na escola às 7 horas em ponto. Dia normal. Fui para a sala de aula, encontrei meus amigos, professores, enfim, o dia estava muito normal. No meio da aula de matemática, pedi para ir ao banheiro. Resolvi ir ao banheiro que ficava no andar de baixo. Quando entrei, uma menina estava saindo. Ela me olhou espantada como se eu fosse um fantasma. Percebi
que ela estava vestida de um jeito totalmente diferente. Ela usava o uniforme da minha escola, mas não era o mesmo. Parecia antigo. Aliás, ela parecia que tinha vindo do passado. A maneira como ela estava vestida, o cabelo. Reparei que o banheiro também estava diferente, com azulejos antigos. Mas como aquele banheiro não ficava no mesmo andar da minha sala, não achei tão estranho. Entrei para ir ao banheiro e quando estava lá dentro, ouvi vozes de meninas. Elas estavam falando alto, rindo. Percebi que estavam falando de professores, mas não reconheci o nome de nenhum deles. Saí do banheiro e fui até a pia lavar as mãos. As meninas pararam de falar e olharam para mim assustadas. Eu também olhei para elas, assustada, pois elas estavam vestidas como aquela menina que vi saindo do banheiro. Ou seja, elas pareciam que tinham vindo do passado. As meninas saíram do banheiro rápido, como se tivessem visto um fantasma. Achei estranho, mas pensei que fossem alunas da escola, vestidas para algum trabalho. Então lavei as mãos e voltei para minha sala. Quando saí do banheiro, percebi algo estranho. A escola estava escura, fria, vazia. Olhei para os lados, nenhuma viva alma. Comecei a subir as escadas para ir para minha sala. Percebi que a escada estava muito vazia, quieta. Passei por algumas salas completamente vazias, outras com poucas alunas. Não vi nenhum aluno, só meninas. Subi as escadas sem entender muito o que estava acontecendo. Então, quando cheguei na minha sala, parei na porta sem entender. Aquela não era a minha turma. Era a minha sala, a mesma sala, mas só tinha meninas, todas com aqueles uniformes antigos. Elas me olharam como se eu fosse um espírito. Fiquei parada ali confusa, então me virei e corri. Entrei de novo no banheiro, agora no banheiro que ficava no meu andar. Assim que entrei, percebi que o banheiro era exatamente igual ao outro, ou seja, antigo. Tinha um grande relógio e uma enorme folhinha, um calendário do ano de 1958. Então corri e me fechei lá dentro, na parte onde ficava o vaso. Fiquei lá encolhida, quase chorando, sem entender absolutamente nada. Não sei quanto tempo fiquei ali. Então, ouvi a voz de Patrícia, minha colega de sala. Abri a porta correndo e a abracei, chorando. Eu estava tremendo. Ela, confusa, perguntou se eu estava passando mal. Eu não conseguia falar. Reparei que tudo estava normal. O banheiro, minha colega. Então me acalmei e contei a ela o que tinha acontecido. Ela me olhou com cara de quem não tinha acreditado em nada. Voltamos para a sala e eu já estava me preparando para a bronca que iria levar, pois tinha demorado muito. Então entrei na sala e pedi desculpas pela demora. O professor nada disse. Me sentei e o resto do dia fiquei pensando o que foi aquilo. Acho que nunca saberei. Beijos de luz. Tchau, noturnos.